Então vamos lá. A aula de hoje ela está organizada da seguinte forma. A gente vai fazer uma pequena introdução. Aliás, o tema global da aula, o tema de fundo da aula são conceitos básicos. São conceitos que a gente considera muito importante cada um ter uma noção do que significa esses termos que a gente vai apresentar aqui. Então, a aula de hoje, o tema de fundo dela são os conceitos básicos. A gente vai fazer uma pequena introdução, apresentando alguns conceitos gerais, e depois duas partes maiores. Uma primeira focada em hardware, que a gente vai falar também o que é, e uma segunda focada em conceitos associados a software. Então é isso. Bom, esse curso, como a gente tem falado, ele tem foco na programação, mas alguns conceitos, como eu já disse, eles são fundamentais, né? Inclusive, não só para o programador, qualquer pessoa, no nosso dia a dia, a gente se depara com muita frequência com esses termos. E é bom, mesmo para quem não mexe com programação, mas, sobretudo, para o programador, é fundamental haver assim, uma boa noção do que eles significam. Muitos conceitos que a gente vai trazer nessa aula, eles foram extraídos de um livro, não especificamente, alguns foram extraídos de um livro do Brian Kernighan, que é um dos autores do livro The C Programming Language. E nesse livro ele fala que alguns conceitos são... todo presidente deveria ter, deveria saber. Ele fala assim, né? Então, acho que pode ter isso em mente, assim. É o que todo presidente deveria saber de software, de hardware, de tecnologia. E é isso que a gente vai trazer nessa primeira aula, que é, na verdade, uma base para as próximas. Bom, vamos começar então. Primeiro conceito que com frequência a gente escuta falar, é o conceito de bit. O que significa? Bit é a contração da expressão americana binary digit, ou binary digit, acho que é binary digit. Ele é o que representa, ele só pode ter dois possíveis valores, o 1 ou o 0. É uma espécie assim de átomo do computador. O bit, um bit é capaz de representar duas informações, 1 ou 0, e a informação depende do contexto. Pode ser algo que esteja ligado ou desligado. Com um bit você representa essa informação. Ou sim ou não, verdadeiro ou falso. Bom, mas um bit só é muito pouco, Você não consegue fazer muita coisa só com um bit. Então, historicamente, surgiu naturalmente a necessidade de agrupar um número maior de bits. Então, com 2 bits, a gente já consegue armazenar 4 informações. Se a gente pegar as combinações 00, 01, 10 e 11, são 4 possíveis combinações. Então, é possível armazenar 4 coisas diferentes, 4 valores, com 2 bits, que podem representar 4 coisas distintas. Mas, pois não. Um bit no computador, na verdade, eu entendo que é corrente. É isso mesmo? Corrente ou não? Passagem de corrente, sei lá, estado... Então, eletronicamente, o bit ele pode ser representado de várias formas. A representação mais típica, eu tenho a impressão que é a tensão. Tensão? Nível de tensão. Mas eu não tenho muita certeza, não. Bom, mas, então, historicamente, surgiram, naturalmente, a necessidade de agrupar os bits em
unidades maiores, e a unidade com 8 bits, ela ganhou notoriedade, né? Ela se chama byte. O byte, então, por que ele, internamente aos computadores, muitas arquiteturas foram criadas com base em informações de 8 bits, em transferências de 8 em 8 bits. Então, o hardware já tinha assim, uma série de mecanismos, né, em que a informação em 8 bits, ou seja, em bytes, né, era manipulada de uma forma muito adequada. Com um byte foi muito forte a representação de um caractere. O byte, então, é esse agrupamento de 8 bits, ele permite guardar 256 valores distintos, né? E isso é muito usado na representação de caractere. Um byte sobretudo na codificação ASCII norte-americana, que não tem acento, trema, cedilha, com 8 bits, todos os símbolos muito usados nos Estados Unidos são representados. A tabela ASCII, né, é representada em 1 byte. Entendi. Por caractere. E, naturalmente, essas informações, elas podem também, os bytes podem ser agrupados, né, para representar outras coisas. Por exemplo, o número real, existem alguns padrões de representação de número real, em que um número ocupa 8 ou 10 bytes. Essa representação, então, ela é tratada como uma unidade, né? Só que são 10 bytes para representar um número real. E é chamada representação em ponto flutuante. Né? Outra terminologia, né, muito frequente é a de unidades de medida. Medida de várias formas, depois a gente vai se deparar, número de bits, número de bytes, número de ocorrências de algo em um segundo, enfim. Então, as mais usadas são a representada pela letra K, o quilo, que representa o valor 1000. Representada pela letra M, mega, são a quantidade de 1 milhão. Pela letra G, o giga, 1 bilhão. E pela letra T, tera, representa um valor de 1 trilhão. Né? Existem outras, mas essas são as mais usadas.